Saúdo a todos com a santa paz de Deus, aqui é Asher Nascimento e esse é mais um vídeo explicativo do meu livro As Leis Esquecidas de Deus, estudo sobre a validade da Santíssima Lei de Deus. Peço que estejam se inscrevendo em meu canal para que a cada postagem vocês sejam automaticamente notificados e que também compartilhem este meu vídeo. Mais abaixo vocês verão a playlist As Leis Esquecidas de Deus, onde todos os vídeos explicativos, tópico a tópico deste meu livro, estão já agrupados em sequência para que possam estar acompanhando desde o início. Então agora vamos dar início ao estudo de hoje. Então, Irmandade, o nosso estudo de hoje é referente à objeção número 18 da página número 63. Certo? Com o título Alegoria sobre o filho de Agar e de Sara, em Gálatas 4, do versículo 24 ao 26. Segundo o objetor, Paulo utiliza a alegoria de Ismael e Isaque como a figuração da escravidão pela lei e libertação pela graça. Então essa passagem bíblica ela é muito discutida, certo? E também utilizada para combater a lei de Deus, certo? Que generalizam, ok? Usando esta afirmação, essa alegoria de Paulo para falar que as leis morais de Deus, os 10 mandamentos, levam à escravidão, significam a escravidão e que a libertação dela é a graça. Então Paulo, segundo muitos irmãos, Paulo usou dessa alegoria para configurar isso, de que os 10 mandamentos significam a escravidão e a graça, a libertação desses mandamentos. Então, nesse estudo de hoje, nós vamos abordar com profundidade, certo? Fazendo uma exégese, um exame mais profundo, contextual, para chegar a uma conclusão, ok? Então, vamos ler aqui a resposta. Eu já vou selecionar aqui os parágrafos que nós vamos começar a ler, ok? Essa apostila, se você não tem acesso a ela ainda, logo abaixo na descrição do vídeo tem um link que você será direcionado aonde ela está hospedada. Você poderá acessá-la e também fazer o download gratuito dela para seu computador ou celular, ok? Então vamos ler com a ajuda de Deus. Resposta. No capítulo 4 de Gálatas, Paulo relembra que Abraão teve 2 filhos. Depois de relatar os incidentes do nascimento de Ismael, a escrava Agar, e o nascimento de Isaque, a mulher livre, Sara. O primeiro nascido segundo a carne, o segundo mediante a promessa, Paulo diz: estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Lemos em Gálatas 4, 24, 26. Bom, vamos começar aqui agora a explicação desta passagem bíblica, dessa alegoria de Paulo. Vamos lá. Deus tinha prometido um filho a Abraão. Ele creu na promessa e o Senhor lhe imputou isso para a justiça. Essa promessa tinha profundo significado para Abraão, porque Deus também lhe havia prometido: na tua descendência, Cristo, serão abençoadas todas as nações da terra. Mas a fé do patriarca e de sua esposa Sara, por tanto tempo sem filhos, evidentemente fraquejou. Ela o encorajou a tomar Agar por mulher e, desse modo, suscitar semente. Mas o Senhor lhe disse que Ismael, nascido dessa união, não era o cumprimento da promessa divina de um filho, e que a promessa ainda seria cumprida. Vamos continuar aqui. Adaptando esse incidente histórico à experiência dos cristãos da Galácia,
que estavam tentando assegurar a promessa celestial de salvação por suas próprias obras, aquela passagem conhecida, né? Guardar dias, meses, tempos e anos, de Gálatas 10, correto? Paulo diz que aqui há uma alegoria, uma descrição figurativa das duas alianças. Vamos continuar aqui. Na alegoria, Agar representa o Sinai. Ela era uma escrava e seus filhos estariam, portanto, na mesma condição de escravidão. Ela também corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Do Monte Sinai veio a antiga aliança. Como se pode afirmar que a velha aliança gera para a escravidão? Todos os comentaristas da Bíblia, juntamente com o apóstolo Pedro, concordam que nosso irmão Paulo escreveu algumas coisas difíceis de se entender, e o livro de Gálatas ilustra esse fato. Mas cremos que, de duas maneiras, a velha aliança poderia ser considerada como levando à escravidão. Vamos lá. Então aqui, Paulo usou, como nós vemos, né, a alegoria, aquele ocorrido histórico do filho de Agar e de Sara, né, Ismael e Isaque, como uma sendo filho da carne, Ismael, correto? Sendo filho da carne, e Isaque, filho da promessa. Um representa a escravidão e outro representa a libertação, ok? Então aqui nós vamos ver ao que Paulo estava apontando como escravidão pela lei. Ok? Nós já vimos em estudos anteriores que há diferenças entre leis, certo? Há mais de um tipo de lei na Bíblia, ok? Então vamos continuar aqui no próximo parágrafo. Deixa eu selecionar aqui para ficar mais fácil de acompanharmos. Bom, o ritual cerimonial de numerosos sacrifícios, dias de festas e coisas semelhantes pelo qual os israelitas deviam expressar seu desejo de libertação do pecado, entre parênteses, a transgressão da lei moral, fecha parênteses, tendia a se tornar mais e mais um fardo intolerável à medida de que os rabinos acrescentavam detalhes e multiplicavam o ritual. No Concílio de Jerusalém, os líderes cristãos consideraram pela primeira vez de maneira formal a contenda de certos judeus que declararam que era necessário circuncidar os conversos gentios e determinar-lhes que observassem a lei de Moisés. Esse fato vocês podem ler lá em Atos 15, sobre aquele Concílio de Jerusalém que inclusive nós já estudamos, correto? Já foi dado um estudo sobre isso, um estudo anterior. Bom, diante disso, Pedro respondeu: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem vós? Lá em Atos 15, versículo 10. Tá? Ali Pedro estava se referindo aos ritos das leis de Moisés como um fardo pesado, ok? Vamos continuar aqui. Bom, aqui está, é óbvio, uma escravidão suficiente de prover uma interpretação razoável das palavras de Paulo acerca da aliança sinaítica, que gera para a escravidão. The Pulpit Commentary, que é uma The Pulpit Commentary, é uma coleção, certo? De livros bíblicos enriquecidos de comentários, de estudos, tá? É bom se vocês puderem depois estar pesquisando sobre isso. Lá tem comentários muito importantes e muito embasados dentro do contexto bíblico. The Pulpit Commentary bem observa sobre Gálatas 4:25. A vida religiosa do judaísmo consistia de uma obediência servil a uma lei de cerimonialismo ao pé da letra, interpretada pelos rabinos como uma infinidade de regras excessivamente minuciosas, cuja exata observância era imposta sobre a consciência de seus devotos
como a essência da verdadeira piedade. Então, se vocês tiverem acesso, por exemplo, ao Talmud, ao Sidur, que são livros de preces, livros de leis rabínicas, que eram as leis orais que os fariseus seguiam, os judeus também, da época de Cristo até antes seguiam. Há um conjunto de leis suplementares. Isso daí já foi eu várias vezes bati na mesma tecla, que lá em Marcos 7, do 6 ao 13, Jesus ali repreende muitos fariseus por criarem muitas regras, tornando o mandamento de Deus um fardo. Fora isso, também tinha os judaizantes que atacavam os novos convertidos gentios, querendo impor que eles cumprissem todos os ritos cerimoniais, ritualísticos, circuncisão, sacrifícios, leis de purificação, enfim, uma infinidade de procedimentos que os judeus até hoje, da atualidade, seguem. No Talmud, por exemplo, você encontra ali uma lista ali, um livro, um grande livro, né? Um livro grande também, com vários procedimentos rituais judaicos, certo? Que foram impostos pelos judeus, que não estão na lei escrita de Deus, ok? Aquilo ali eu também li, já estudei o judaísmo, e esses procedimentos, esses rituais judaicos são difíceis de se seguir, né? São muito minuciosos, são muito difíceis, que acabam tornando um fardo os mandamentos de Deus, como Cristo falou lá em Marcos 7. Então Paulo ali teve muito trabalho com os judaizantes, querendo trazer os gentios conversos para as leis de Moisés. Necessidade, repito, de circuncisão, de holocaustos, de oferendas, de várias infinidades de leis judaicas, ok? Então vamos lá. Vamos continuar aqui com a nossa leitura. A lei moral, fundamental para a antiga e a nova aliança, pode ser considerada como levando o homem para a escravidão, se ele procurar guardar a lei em sua própria força. A lei suscita a ira, diz Paulo em Romanos 4,15. Por quê? Paulo explica, outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Romanos 7,9. E quando a pessoa está morta em pecado, ela vive? Outra vez Paulo fala, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Romanos 6,16. Vamos continuar lendo aqui. Ora, como poderiam aqueles de quem Paulo estava falando, Jerusalém atual, na época, né, seus filhos, ter esperança de escapar da escravidão? A resposta é, mudando-se da velha para a nova aliança. Em contraste com aqueles que estão em escravidão, Paulo diz em sua alegoria que a Jerusalém lá de cima, a espiritual, né, é livre. E qual é a nossa mãe? A qual é a nossa mãe? Em Hebreus. Em Hebreus, Paulo também emprega essa figura. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjo, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala ao próprio Abel. Hebreus 12, do versículo 18 ao 24. Vamos lá, prosseguindo. Continuando. Sem fazer uma análise detalhada das figuras de linguagem que nos levaria além do alcance da questão específica em debate, né, a perpetuidade do decálogo,
podemos simplesmente dizer que aqui Paulo busca descrever a situação daqueles que estão sob a nova aliança. Já vimos que sobre a nova aliança, a lei de Deus é escrita em nosso coração. Vemos isso em Hebreus 8, ao versículo 9 e 10. Nesta mesma passagem de Hebreus, Paulo esclarece por uma série de contrastes e comparações que a obediência à voz de Deus é ainda de importância proeminente. Bom, porque estamos sobre a nova aliança, por nosso ato de fé em aceitar a promessa de Deus de escrever suas leis em nosso coração, não mais somos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vemos isso em Efésios 2, versículo 3. Somos os filhos da promessa. A figura é apropriada. Tomamo-nos filhos de Deus pelo sacrifício de nosso Senhor e aceitando pela fé a promessa de Deus da relação de uma nova aliança. Isaac também era um filho da promessa, uma resposta a um ato de fé. Vamos continuar aqui. Uma resposta ao ato de fé da parte de Abraão. Mesclando as duas ideias, Paulo chega realmente ao clímax de sua alegoria com essas palavras. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. O ato de fé de Abraão em crer na promessa de Deus foi-lhe imputado para a justiça. No ato de fé em crer na promessa de Deus nos é imputado para a justiça. Ali Paulo estava se referindo no crer em Deus, né? No crer na promessa de Deus. Vamos ali continuar. Esta é a maneira de adquirirmos a verdadeira justiça, a justiça da nova aliança. E por que fez o Senhor sua promessa a Abraão? Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou meus mandamentos, meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Lemos em Gênesis 26:5. Abraão era um guardador das leis, dos preceitos, dos mandamentos de Deus. Correto? Aqui também uma passagem bíblica importante. E como são descritos aqueles que literalmente estão esperando ser arrebatados para a Jerusalém lá de cima, a espiritual. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Lemos isso em Apocalipse 14:12. Bom, terminando, não, as palavras de Paulo em Gálatas não ensinam libertação da lei de Deus. Elas ensinam libertação da escravidão do pecado, libertação da transgressão da lei de Deus através de Jesus Cristo e relação da nova aliança. Se nós pegarmos o livro de Gálatas, certo? Nós vamos ver a preocupação de Paulo com os judaizantes, com o povo querendo voltar para os preceitos antigos e abolidos da lei de Moisés, ok? Que geram para vamos dizer assim, a anulação do sacrifício de Cristo na vida deles, porque Cristo nos libertou desses rituais, conforme profecias de Daniel 9:27, Daniel 12:13, que Cristo viria abolir sacrifícios contínuos, que o Messias viria abolir os sacrifícios contínuos. Então os judaizantes, eles não criam na suficiência do sacrifício de Cristo. Então eles estavam investindo muito nos Gálatas, na igreja da Galácia, para que os novos convertidos eles voltassem para os que eram judeus e converteram ao cristianismo e também aos gentios convertidos, não só na Galácia, mas também em outras igrejas. Os judaizantes estavam tentando persuadir esses cristãos, certo? Vindo do judaísmo e também do paganismo, que era necessário para a salvação praticar todos aqueles ritos da lei de Moisés, as leis ditas, as leis cerimoniais, as conhecidas leis cerimoniais. Então a luta de Paulo foi contra, na sua maior parte das suas cartas, foi contra os judaizantes, certo? Contra a volta à prática do pecado,
ok? Tudo isso gera escravidão, porque após o sacrifício de Cristo, onde ali ele assumiu o tabernáculo, o sumo sacerdócio, aquelas ritos cerimoniais não tinham mais nenhum significado espiritual. Sacrifícios, holocaustos, o sacerdócio humano, aquilo ali não significava mais nada. Você poderia matar uma manada inteira, sacrificar a Deus, que Deus já não olhava mais para aquilo. Aquilo ali não tinha mais poder nenhum expiatório pelos pecados. Então, e os judaizantes queriam trazer esse povo de volta a esses ritos, ok? Então Paulo ali usou essa alegoria principalmente para configurar, certo? Que se os novos convertidos voltassem a esses ritos, eles voltariam à escravidão do pecado, porque eles estariam anulando a ação da nova aliança na vida deles. E conforme nós já lemos, Jeremias 31, do versículo 31 ao 34, Hebreus 8, do versículo 9 ao 10, a nova aliança, o operar da nova aliança é escrever as leis de Deus no nosso coração. E assim nós somos livres da escravidão do pecado, porque nós somos capazes de cumprir as leis de Deus, porque elas não eram mais escritas em pedra e nem significando os 10 mandamentos, nem em tinta, que significavam as leis de Moisés, escritas em pergaminhos. Nós podemos ver isso também em 2 Coríntios, capítulo 3, que usa também essa explicação, essa forma de explicação. Então, na nova aliança, todas essas leis, as leis morais de Deus, são escritas no nosso coração, estão dentro de nós. Mas se nós sairmos da nova aliança e voltarmos para os ritos cerimoniais, nós estaremos o quê? Tirando o nosso depósito, os créditos da salvação no sacrifício de Cristo e colocando em animais, coisas que já não valiam mais espiritualmente. Então voltaria o povo à escravidão do pecado e à escravidão daqueles ritos lá que eram pesados, já estavam se tornando já insuficientes, ok? Então espero que esse estudo tenha tirado suas dúvidas, tenha sido esclarecedor. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, pelo meu e-mail que consta aqui no meu livro de estudos, ok? Então, a alegoria do filho de Agar e de Sara não servem para nos dizer que nós somos livres do cumprimento das leis de Deus, dos mandamentos, dos 10 mandamentos de Deus. Lembre-se de Apocalipse 14:12, lembre-se de Romanos 2, versículo 13, que é ali que diz que justos não são só os que ouvem a lei, justos são os que praticam a lei. Que lei é essa? Lei cerimonial? Sacrifícios? Não. Senão a Bíblia seria controversa. Ali está falando que justos são os que praticam a lei. Mas as leis escritas no nosso coração, que são os 10 mandamentos de Deus. Ok? Então agradeço a Irmandade por estar me acompanhando e até o próximo estudo. Saúde a todos com a santa paz de Deus.